Olá, hoje a nossa reflexão será no texto de Atos, capítulo 9, verso 31. O texto diz assim: A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Eu te disse, não te disse? Normalmente nós utilizamos essa frase quando queremos indicar que algo que aconteceu foi predito, foi avisado anteriormente. E o que foi avisado anteriormente? Foi avisado que desceria poder, que os discípulos receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, e eles seriam testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando nós lemos esse versículo aqui, o versículo 31 do capítulo 9, você deve ter percebido pelo menos 3 destas regiões. Você deve ter percebido a Judéia, você deve ter percebido a Samaria e Jerusalém nos versículos anteriores. E parece que Lucas ele está criando uma certa expectativa em relação ao que virá, porque aqueles que estavam lendo esse livro, eles sabiam que o poder viria, o Espírito Santo desceria sobre os discípulos e esses discípulos seriam testemunhas do Senhor em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que não temos aqui nesse versículo a expressão confins da terra. E talvez aqueles que estivessem lendo sequencialmente este livro estivessem até se perguntando: onde estão os confins da terra? E talvez isso tenha servido de estímulo para que eles continuassem a ler este livro, para que percebessem um momento em que os confins da terra iriam aparecer. Mas seja como for, o fato é que nesse versículo Lucas está indicando, olha, aquilo que foi dito lá em Atos 1:8 está se cumprindo. A igreja está avançando. E veja, a igreja, segundo o texto aqui, nesse momento ela desfrutava de um período de paz. E esse período de paz, obviamente, aconteceu muito em função do seu principal perseguidor ter saído de cena, Saulo. Saulo, que era, digamos assim, o devastador da igreja, agora era um crente, era um discípulo de Cristo, não mais um perseguidor, mas agora um seguidor de Cristo. Então, muito provavelmente, com a saída de cena de Saulo, aquela perseguição violenta, agressiva, deixou de acontecer. E a igreja passou a viver um período de paz. Porém, não foi essa paz que deu oportunidade para a igreja se espalhar. Não. Até porque, nesse período em que a paz começou a ser desfrutada, já havia igreja em Jerusalém, já havia igreja na Judéia, na Galiléia e na Samaria. Ou seja, não foi a paz que criou o ambiente mais propício para a propagação da igreja. Não. Pelo contrário, a igreja se espalhou, a igreja cresceu, a despeito da perseguição, a despeito da pressão, a despeito da oposição que era oferecida pelos judeus naquela época. Então, a igreja não cresceu, não se espalhou por causa do período de paz que ela estava desfrutando naquele momento. Não. A igreja cresceu em meio à perseguição. E isso demonstra que a igreja, a sua existência, o seu crescimento é um milagre. E não tem que ser diferente, porque a igreja não pertence a nós. A igreja pertence a Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é Ele que vai conduzindo a sua igreja em triunfo, de modo que não são as circunstâncias, sejam elas adversas ou pacíficas, que vão propiciar o crescimento ou a sua redução. Não, quem dá o crescimento é Jesus e pelo seu poder ela cresce, ela avança, mesmo que as maiores perseguições e pressões e oposições se levantem contra ela. Isso deve nos encorajar
a vivermos uma vida mais tranquila, uma vida mais confiante, uma vida mais esperançosa, mesmo que aquilo que está nos cercando não seja tão favorável assim. Nós estamos aí há meses encarando essa situação toda da pandemia, passando por isolamento, não desfrutando com tanta intensidade e com toda a igreja junta nos seus cultos presenciais. Estamos sofrendo grandes limitações por conta dessa circunstância que nos cerca, mas a igreja não parou, a igreja continua avançando, a igreja continua crescendo, a igreja continua proclamando o Evangelho, a igreja continua andando firme para o seu alvo. Por quê? Por causa dos seus membros? Não, por causa do seu dono, que é o Todo-Poderoso e que é capaz de conduzir essa igreja em triunfo. Então, mesmo em meio a essa situação toda que temos vivido há meses, nós podemos permanecer em paz. Em segundo lugar, nós vemos mais uma vez Lucas destacando o protagonismo do Espírito Santo. Ele diz: ela, a igreja, se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. O ministério do Espírito Santo é fundamental para a edificação e para o crescimento da igreja. Nós aprendemos aqui também que crescimento e edificação, evangelização e santificação são duas realidades que andam de mãos juntas, de mãos dadas. Às vezes nós achamos que esse não é o caso, mas é. E nesse sentido, a atuação do ministério do Espírito Santo na vida da igreja é fundamental. Então, se é assim, qual deve ser o meu e o seu papel diante dessa realidade? O nosso papel é de nós clamarmos com intensidade, com regularidade, continuamente ao Espírito Santo que continue a fazer a sua obra no coração da sua igreja, para que ele mesmo estimule em nós a prontidão, a iniciativa de crescermos na fé, de santificarmos-nos uns aos outros, de contarmos com a graça de Jesus e de sermos impulsionados pela mensagem do Evangelho para que cresçamos na fé e no conhecimento de Cristo e na proclamação deste Evangelho. A oração é fundamental para que isso aconteça. Não é que a oração ela vai determinar essa realidade, mas o Senhor, na sua soberania, definiu o instrumento da oração para que nós pudéssemos desfrutar dos planos soberanos dele na história. Então, queremos ver a igreja crescendo, queremos ver a igreja se santificando, queremos ver a igreja se multiplicando. Olha, dependamos e recorramos ao protagonista, ao Espírito Santo. Fazendo assim, quando os resultados vierem, nós vamos poder compartilhar uns com os outros. Olha, eu te disse, não te disse? Porque isso é um resultado natural da obra do Espírito Santo que habita na igreja e que habita especificamente na sua vida, na vida daquele que creu em Jesus. É isso que eu tenho para dizer. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima reflexão.